Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Ponto. Vamos mostrar por que a pejotização com rotina de CLT é um atalho mais rápido para criar uma dívida invisível que o juiz só vai mandar para você com juros. E para deixar esse assunto mais fácil, tenha comigo hoje aqui a Tayane Lima. Oi, gente, tudo bem? Muitas empresas contratam PJ para tentar reduzir custos, mas acabam criando uma subordinação que é pura CLT. Tá, então conta pra gente. Quando esse profissional entra na justiça, o juiz desconsidera o contrato PJ e obriga a empresa a pagar tudo de forma retroativa. Mas na visão da contabilidade, como o empresário consegue identificar se a contratação dele está, na verdade, gerando um passivo trabalhista silencioso? Legal, vamos lá. A gente tem ali no CLT o que caracteriza um vínculo com o CLT. E aí, dentre as normas lá, o que a gente pode deixar gravado é pessoalidade e subordinação. Então, se você tem um vínculo com aquele colaborador de subordinação, que é basicamente 8 às 18, usar uniforme, é CLT. Se a gente trata um CLT com um PJ, tem que estar muito respaldado de uma equipe jurídica. CLT a gente fala um contador. Quando a gente trata PJ, a gente fala com um advogado. Então, é o advogado que tem que redigir aquele contrato e cuidar bem. Um advogado trabalhista nos orientou de uma forma que eu acho que ficou muito claro e eu acho que pode ajudar as pessoas, que é o seguinte. Imagine duas caixinhas, a caixinha do CLT e a caixinha do PJ. Toda vez que você tem uma ação com aquele colaborador, você alimenta uma caixinha. Então, se você fornece os materiais para ele usar, CLT. Você fornece uniforme, CLT. Ele fala em nome da empresa com todos os seus clientes, CLT. Ele não tem horário, ele trabalha por resultado, pelo que foi combinado em contrato, PJ. Ele tem a equipe dele que você nem tem acesso quem é a equipe, PJ. Então, qual a caixinha que tá maior? Se a sua caixinha de CLT tá enorme, mas ele é PJ, então o passivo tá muito grande, escancarado aí, né? Se ele de fato é PJ, mas essa caixinha de CLT ela tá mínima, seu risco tá baixo, então ok. Acho que esse seria um caminho para você identificar se tem um passivo grande ou não. Então, na prática, muitas vezes o empresário decide pejotizar um setor interno para aliviar a folha de pagamento. Do ponto de vista contábil e de risco, existe algum teto ou algum tipo de função na empresa onde contratar um PJ é pedir para criar um passivo trabalhista? Eu não vou saber te falar se existe exatamente um teto, mas assim, voltando naquela coerência das caixinhas, né? Eu acho que é incoerente, por exemplo, eu contratar um PJ, ou seja, eu tô contratando uma empresa para isso, para ficar atendendo direto meus clientes o tempo todo e falando por mim. Eu acho que é mais coerente quando a gente contrata com um PJ para trabalhar interno. Você de fato está contratando um prestador de serviço para prestar um serviço para você e que fique ali com base na sua administração, que englobe ali os seus serviços internos. Acho que essa seria uma forma. E eu vou te falar, eu acho que vai aumentar muito a pejotização, porque agora com a reforma tributária, quando você contratar PJ, ou seja, tiver ali a nota fiscal de entrada, você vai receber créditos daquilo com o CBS-IBS, que vai começar a valer a partir do ano que vem e tudo mais. Então, a estimativa é que aumente, igual foi lá em 2017, quando começou aquela loucura, o boom que descobriram dos PJs, aí diminuiu de novo. Eu acho que agora volta a quantidade de PJs dentro das empresas. Eu até percebi isso na prática de algumas empresas, tipo, tinha muito PJ e aí, com o decorrer do tempo, foi reduzindo drasticamente. As causas trabalhistas foram chegando. Exatamente. O pessoal foi entendendo que não é bem assim, né? Sim. E eu vou te falar, eu já vi empresas grandes, eu até me assusto, empresas grandes mesmo, assim, de nomes muito reconhecidos que têm os contratos PJs que tá muito escancarado. Sim. Eu sou bem medrosa com essa história de causa trabalhista. Eu acho que tem, quando a gente fala de imposto e você tá devendo imposto, é uma coisa. Imposto em juros, multa ali, autuação. Agora, quando você vai pro campo trabalhista, não tem limite. Exato. Você vê a empresa quebrando por causa de causa trabalhista, né? Sim. Então, para decidir onde ser certo, deva imposto, mas não deva, nada é trabalhista. E até porque no processo trabalhista não tem uma régua, né? Não tem uma régua. E é sempre o funcionário que entra com uma causa e é o empresário se defendendo. Então, ele basicamente vai se defendendo das provas, né? Dificilmente você vê o contrário. Você vê a empresa entrando contra o funcionário. É só quando há roubo, uma questão muito grave. Esse é o cenário do empresário, ficar se defendendo do que o colaborador está trazendo de problemas ali identificados. A gente até fala aqui que quando um colaborador entra na justiça contra a empresa já entra perdendo de 2-0, né? Então, reverter isso é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que é indúbio pro réu o nome. Ele já entra com uma vantagem ali. Sim. Você tem que provar que ele tá errado. Ele já entra falando que tá certo e a gente tem que provar que ele tá errado, né? Exato. E tem muita coisa que o colaborador faz que se a empresa não monitora, é a culpa da empresa, tipo a intrajornada, que é o horário de almoço reduzido, né? Como que ele vai ver isso, né? Pois é.
O colaborador, ele faz a hora menor por conta própria, sem falar nada com ninguém, e a empresa que paga por isso. Quando a gente não tem um ponto eletrônico ou algo que nos avise, uma métrica, alguma forma de controlar isso, fica no manual, quem vai olhar assim? Não vai. Quanto tempo? E quando você pega pra ver, vou dar uma olhada no ponto do fulano que tá lá na planilha. Passou 3 meses, e aí? Faz o quê? Você vai fazer com o quê? isso? A mesma coisa com as horas extras, que são folha de ponto, então não deveria ser aquelas compensadas, né? Horas compensadas, tá lá, aquele batalhão de horas acumuladas que ninguém foi lá ver, porque é tudo muito manual. Exatamente. E esse foi mais um episódio do nosso Bate-Ponto, onde mostramos que a conta dessa falsa economia sempre chega. Gestão exige governança, não achismo. E se você quer parar de adivinhar o seu risco e enxergar o custo real da sua equipe em reais, na tela do seu computador, conheça o DOT 8 no link da descrição e assuma o controle do seu caixa. E até a próxima!